Matias, iniciando com o pessoal aqui de Curitiba. Por favor, balanço que você tem. Tem até um companheiro lá, né, da rádio em Curitiba, tá falando sobre o balanço dessa vitória importante em cima do Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, gol marcado ali pelo Alix logo no primeiro tempo. É a primeira vitória do Fábio Matias sob o comando do Atlético em 3 jogos, foram 2 derrotas e agora a primeira vitória. O Atlético volta a campo no final de semana que vem contra a equipe do Coritiba no estádio Antônio Ascioli. A gente vai ver aqui a declaração. A identidade que nós estamos objetivando de gerar na equipe é uma identidade que faça jogos dentro de casa, como nós fizemos no jogo passado contra o Goiás, e jogos como esse fora. A gente consiga, em algum momento do jogo, ser predominante. A questão do gramado sintético é uma dificuldade que acredito eu que nós superamos rapidamente, pela qualidade também dos nossos jogadores, pelo entendimento também em relação ao que foi montado em relação à estratégia, respeitar muito a equipe do Atlético Paranaense, pelo nível de jogadores que tem, pelo início ainda, do Odair, como o meu início, então tanto eu quanto o Odair estamos no início de um trabalho que já havia sido feito anteriormente, dando uma oportunidade em algumas coisas, mas dentro do nosso processo acreditamos muito e fizemos um bom jogo. Em algum momento teríamos que saber sofrer e sofrer bem, tendo também, assim, que me incomodou um pouquinho, eu gostaria de ter tido algumas transições, alguns contra-ataques também para definição de lances de gol, porque não fosse tão sufocado em alguns momentos pela equipe do Atlético Paranaense no segundo tempo, que é algo natural, principalmente jogando aqui. As alterações que o Odair fez, a gente demorou um pouco para estabilizar a equipe, a gente foi estabilizando com as trocas que foram feitas, nossas, com a entrada dos jogadores também, que entraram muito bem também, de forma competitiva. Isso fez com que a gente fosse, hoje, graciado com uma vitória importante para o nosso torcedor também, pelo tempo também de tabu existente, né, de o Atlético está há muitos anos vindo aqui e não conseguindo bons resultados. Boa noite, Rodrigo em Curitiba, do Governo de Categoria B. E que se fala a respeito da opção do Léo. 2 goleiros estão mostrando o Rodrigo, o Vladimir, o Anderson, nova contratação chegando. Tem que se falar a respeito desse problema. Estava interessado na equipe do Goiânia e veio uma dificuldade do partido do Léo. Tem que se falar essa conversa, se desenvolver essa. O principal de tudo é você acreditar no clube, acreditar nas pessoas. O Léo era um goleiro que eu tinha visto jogar lá atrás, na Sub-20, quando eu estava em outros clubes ainda, e é um goleiro identificado com o clube, é um goleiro que cresceu, foi criado dentro do clube. E isso é um processo importante. Então as pessoas que estão internamente do clube, quando surgiu toda essa situação problemática em relação aos goleiros, nos colocou a situação do Léo. Que o Léo tem essa identidade, tem esse trabalho, tem esse processo. E também temos que acreditar também, e isso faz parte do processo da comissão permanente do clube, das pessoas que estão internamente dentro do clube. A decisão final ela tem que ser do treinador, é ele que vai responder depois, como eu estou respondendo para você hoje. Isso. A única coisa que eu falei para o Léo foi até um pouco antes do jogo, eu falei, Léo, vou falar um negócio para você, rapidamente, desfruta do jogo. Acho que isso é o principal. E até da gente fica com aquela tensão, com aquela energia tão alta que a gente acaba não desfrutando do jogo. E isso é uma das coisas fundamentais que o atleta de futebol tem, é desfrutar com responsabilidade. Então é um menino que lutou bastante, um menino que teve, o ano passado, acho que no campeonato estadual, vinha jogando muito pouco, praticamente não jogou, e hoje praticamente foi a estreia dele real na equipe principal do Atlético Goianiense, fazendo uma partida segura. Acho que o mais importante do goleiro, muitas vezes, é não ser visto. E o Léo passou desapercebido dentro do jogo, e isso para mim é muito importante. Obrigado ao pessoal aqui do Paraná. Vamos agora abrir a entrevista coletiva com o pessoal de Goiânia. Primeiro já pode iniciar. Boa noite, Fábio, Henrique Ocarato, Feras do Esporte. Parabéns pela vitória. Queria que você explicasse especificamente uma situação, a opção pelo Cauã, né, na equipe titular, no lugar do Robert, que vinha sendo titular, e depois a entrada do Conrado no lugar dele, mesmo com o Robert ainda no banco. O Cauã tem tido bom desempenho, no jogo passado ele teve um desempenho muito bom, a gente precisava ter um meio campo que tivesse um pouco mais de agressividade em relação à parte defensiva e que quando tivesse a bola conseguisse controlar o jogo sem acelerar demais, né? Não sei se vocês notaram, muitas vezes em algumas transições do primeiro tempo, que a gente optou, ao invés de transitar com muita velocidade para ter uma perca da bola e dar a bola novamente daqui a pouco para o adversário, a gente fez uma transição controlada, controlando a bola.
E aí, a partir disso, a gente conseguia nos organizar para poder fazer bons ataques, como a gente fez no primeiro tempo. Então, o Cauã, estrategicamente, ele funcionou muito bem, fazia um médio, às vezes com balanço, na diagonal da saída do Rodinei, na marcação do atleta deles, com o Maranhão fazendo balanço. Então, a gente conseguiu ajustar bem o nosso meio de campo, sendo meio de campo, no primeiro tempo, que foi efetivo, foi eficiente, e também, com a bola, soube bem o que fazer dentro dos momentos do jogo. Boa noite, Fábio. Igor Oliveira, Rádio CBN. E hoje, além do Léo, a gente também teve outra estreia, né? O zagueiro Wallace. E o Atlético saiu com a defesa ilesa, sem sofrer gols. Gostaria que você explicasse a sua escolha pelo Wallace, por promover essa estreia dele e também fizesse uma avaliação do jogo que ele fez. Temos bons jogadores. O Pedro é um jogador muito bom. O Heron está retornando dentro do processo. O Renato, que não veio hoje. E mais o Wallace, que vem trabalhando. E é óbvio que você, durante a semana, você vai trabalhando e vai visualizando e comparando os atletas e vendo aquilo que os atletas podem, dentro da situação do jogo, nos dar. A gente fez uma opção pelo Wallace, por uma questão de ter um pouco mais de velocidade de recuperação em ações que poderia acontecer dentro do jogo. Ele faz até um lance no segundo tempo que deixa isso muito claro, que é uma situação praticamente na cara a cara, que ele faz um movimento de cobertura muito bom. Então a ideia do Wallace foi para ter essa estabilização, jogador de uma boa estatura, que tem uma boa bola aérea e tem uma boa leitura de jogo. E aparentemente, né, pelo que a gente analisou, ainda vou ter que assistir o jogo, tudo novamente, funcionou muito bem, dando estabilidade para o Alex também fazer o jogo e ser agraciado com um gol no jogo de hoje. Fábio, boa noite. Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Após essa vitória fora de casa, uma vitória expressiva pela situação do clube, pelo momento, por ser o Atlético Paranaense, é apenas a segunda vitória do Atlético contra o Furacão na história. Você acha que isso é o elemento perfeito para uma virada de chave nesse momento? Para que seja um recomeço do Atlético e que a partir de hoje, em sequência, seja uma Série B totalmente diferente para o Atlético? É um elemento importante, uma vitória hoje, né? E todos vocês acho que vão concordar comigo que nós fizemos um ótimo jogo na semana passada contra o Goiás. Poderia ter saído com um resultado melhor. E hoje, pelo trabalho que a gente fez também, a gente mereceu ter esse resultado positivo. A gente espera ter essa virada, a gente sabe que a Série B ela é irregular. A gente está buscando ter essa regularidade dentro da nossa equipe, dentro do nosso time, para que a gente consiga ter esse equilíbrio que nós tivemos hoje e no jogo passado também. Para a gente consiga buscar essas pontuações que são necessárias para a gente sair um pouco dessa zona desconfortável que nós estamos vivendo hoje. E assim, a mobilização do clube ela está muito grande, e isso eu garanto para o torcedor. Espero o torcedor do próximo jogo também vindo muito feliz, muito alegre por essa quebra desse tabu tão longo ao longo dos anos que o clube acabou tendo, né? E esse acho que é o objeto nosso, estabilizar o processo, continuar combatendo, competindo, para a gente consiga bons resultados. Beleza? Muito obrigado